Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, inclusive já vamos aqui para o meu computador, um conceito de relatório que eu acho que é muito utilizado pelas empresas, que é a ideia de Key Milestones, né? Ou marcos principais, marcos-chave. Qual que é a ideia do Key Milestones? Muitas organizações têm nos seus cronogramas datas importantes que são referências, né, que a gente precisa ter para algo que vai acontecer. Então a gente vai precisar apresentar relatórios ou algum dashboard. E essas datas principais, elas estão disponibilizadas, elas estão marcadas nos cronogramas. E quando a empresa gera um relatório, um roadmap do que está acontecendo por projeto, elas querem saber quais são esses marcos principais para cada um dos projetos e quando elas vão acontecer. Então aqui a gente tem um exemplo de um relatório de Key Milestones, né? Eu tenho aqui alguns projetos, então é como se fosse uma construtora, aqui o exemplo que eu estou utilizando. É uma construtora, ela tem vários empreendimentos. Eu tenho aqui o Terraço Golf São Francisco, Yard Life Alpha One, Smart Landscape e tudo mais. E aqui eu consigo identificar, dentro de uma linha de tempo, quais são os principais marcos que cada um desses projetos possui e quando eles vão acontecer no tempo. E se eu quiser também posso expandir aqui, aí eu tenho visibilidade. Ó. A estrutura vai acontecer nesse momento, depois a alvenaria, depois o contramarco, depois a instalação elétrica e assim por diante, para cada um desses projetos. E aqui eu tenho uma tabela que eu também consigo ver essa informação de uma maneira global, né? Eu tenho aqui os projetos, eu tenho a data de início e término dos projetos, e aí para cada um dos marcos que a gente tem, estrutura, alvenaria, contramarco, instalação elétrica, instalação hidráulica, eu tenho aqui quando cada um deles acontece, tá? Então isso aqui é uma coisa que é bem comum as empresas utilizarem ou precisarem desse tipo de cenário, e a ideia nesse vídeo é que a gente possa trabalhar e construir algo nessa direção, tá? Antes da gente partir para o Power BI especificamente e efetivamente, só uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui como uma utilização também. Como que esses Key Milestones, né, podem ser apontados? Muitas vezes as empresas também precisam saber isso antes de começar a criar seus relatórios. Então o que eu fiz aqui nesse exemplo? Eu tenho o meu ambiente do Project Online, aonde eu tenho aqui todas as informações do meu cronograma. Então aqui a gente tem o cronograma do Terraço São Francisco. É claro que isso aqui é um cronograma só de teste, só de demonstração, e não representa um cronograma real. Mas eu tenho aqui as informações, e aí eu criei uma coluna, que é um campo personalizado no nível tarefa no Project Online, chamada Key Milestone. Dentro dessa coluna Key Milestone, a opção está disponível, ou as opções estão disponíveis para a pessoa poder selecionar. Então eu posso especificar, por exemplo, que essa tarefa é uma tarefa que está associada ao Key Milestone estrutura. Essa tarefa é uma tarefa que está associada ao Key Milestone alvenaria. E assim por diante. De maneira que eu consiga, dentro do meu cronograma, determinar quais são os Key Milestones, quais são as tarefas que estão associadas, e aí, claro, as predecessoras, as datas, a maneira como eu organizo o meu cronograma vai determinar quando cada uma dessas tarefas aconteceu. E aí eu posso, então, gerar a minha visibilidade aqui do meu relatório para saber dentro de cada um dos projetos quando que é a data que cada um dos Key Milestones vai acontecer. Legal? Mas agora a gente vai voltar para o começo, eu vou mostrar para vocês como que cria o relatório. Esse aqui é a visão final, né? Como que a gente teria o relatório no final do dia. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estabelecer as conexões, como que a gente pode construir o modelo de dados dentro do Power BI para chegar nesse resultado. Vamos lá. Bem, pessoal, então para a gente poder começar a montar o nosso relatório, a primeira coisa é a gente poder entender como que o modelo de dados precisa ser estruturado. Eu criei aqui, ó, no meu modelo de dados, uma conexão com a tabela de Projects. Então eu criei aqui, dentro do meu modelo de dados, uma conexão com a tabela de Projects, do Project Online. Aqui eu tenho data de início, data de término, departamento, algumas informações que para mim são relevantes. Mas o mais importante é essa tabela aqui de tasks, tá? Então, dentro da tabela de tasks, eu estou utilizando
o Project ID, o Task Finish Date e o Key Milestone. Então vocês vão ver que eu apliquei aqui um filtro para que ele pudesse trazer todas as tarefas na qual o meu campo personalizado Key Milestone, né, fosse diferente de nulo, tá? Então, como eu falei, né, nos cronogramas a gente tem aquela coluna Key Milestone, basicamente o gerente de projeto vai ali e ele seleciona qual é o Key Milestone de cada uma das tarefas. Uma vez que ele fizer isso, eu já consigo trazer essas informações para cá. Então, basicamente, eu tenho a tarefa, ou a data de término, o Key Milestone, quando ele vai acontecer, e o Project ID. Basicamente é isso. Depois que isso aqui foi feito, dentro dos relacionamentos aqui do modelo, eu basicamente estipulei um relacionamento da tabela Projects com a tabela Tasks através do campo Project ID. Tá? Então, bem simples aqui, bem direto. Bom, com isso feito, o segundo passo, depois que você montou essa primeira estrutura do seu modelo de dados, é utilizar o visual. Você vai ter que importar para o teu cronograma, para o seu Power BI, o visual customizado chamado Gantt. Então é o Gantt Chart, tá? Eu já falei sobre esse Gantt Chart, já fiz vários vídeos sobre esse visual aqui. Eu vou deixar todos aqui em cima no card e vou deixar também os vídeos aqui embaixo na descrição. Mas basicamente vocês vão ter que importar para o seu arquivo do Power BI esse visual personalizado aqui chamado Gantt, tá? Então o que eu fiz? Eu deixei já um espaço aqui para ele. Eu vou adicionar o meu Gantt. Aí, como eu deixei aqui um espaço bem bonitinho, eu já vou deixar ele pronto. E aqui a gente vai montar o nosso Gantt, tá? Então, basicamente, eu preciso pegar as informações de Projects e de Tasks e distribuir essas informações através da minha área de visual aqui. Eu fiz uma colinha aqui na minha outra janela, só para eu poder facilitar um pouco o meu entendimento, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui o nível tarefa, o task. Então, nesse caso, vai ser o meu Key Milestone. Perceba que eu não trouxe o nome da tarefa, porque eu não estou, assim, não me importa o nome da tarefa, tá? Eu só quero saber que Key Milestone é, porque o Key Milestone é o que representa efetivamente. Então, aqui nesse ambiente, nessa coluna, nesse campo de task, a gente vai usar o Key Milestone, tá? Depois a gente vai popular o Parent. O Parent é, dentro da hierarquia, quem está acima desse cara, quem está acima do Key Milestone. Como eu preciso saber os Key Milestones de cada um dos projetos, então aqui em cima vai o Project Name, né, no Parent, porque aí você vai ter condições de filtrar aqui por projeto, ó. Vocês têm esse Authentic, Atmosphere, depois tem o Modern Project e assim por diante. Legal? Nós vamos continuar montando aqui. Depois você tem o Start Date to Finish Date. Nesse caso, o nosso Task Finish Date, como o nosso Key Milestone, ele é um marco dentro do cronograma, então a data de início e a data de término desse cara são as mesmas, né? Porque ele é um marco. Então eu vou pegar o Task Finish Date, vou colocar aqui no Start Date, e vou pegar o Task Finish Date, vou colocar aqui no End Date, para ele entender que esse cara acontece no mesmo momento. Você tem aqui a estrutura, aí depois aqui a alvenaria, então é um marco, né? É um milestone, tá? Depois, ele vai perguntar quais são os milestones. Então, esse aqui é um campo importante. Quais são os milestones desse cronograma? Como aqui a gente só está trabalhando com milestones, a gente não está trabalhando com tarefas, né? A gente só está trabalhando com marcos. Então, o milestone aqui desse cara vai ser o próprio Task Finish Date também. Então, a gente vai usar a Task Finish Date 3 vezes. E por quê? Porque aí a gente começa a perceber que até o próprio formato da visualização aqui do Power BI, ele é alterado, tá vendo? Então, ele já passa a apresentar a informação como um marco efetivamente, tá? E aí depois, a configuração restante é mais uma configuração, uma padronização de visualização. Você tem que ir mexendo no visual até você encontrar um modelo que funcione para você. No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz algumas alterações aqui, ó. Então, aqui dentro do geral, tá? Eu troquei o agrupamento Unit para mantive days. E aqui você tem a categoria, que é o nome do projeto aqui, tá? Eu troquei esse cara para 250, é isso? Não, então aqui não é no geral não, peraí. Onde é que tá? Ah não, peraí, geral tá certo. É aqui em Category. É isso aí, ó. Esse Category Labels. Tô olhando a minha cola aqui.
Category Labels, ele é o espaçamento que você tem aqui. Então eu vou aumentar um pouquinho esse espaçamento para 250, que aí a gente consegue ver o projeto como um todo, Terraço São Francisco, Yard Life e tudo mais, tá? Depois o que eu fiz? O Date Type eu troquei para Quarter ao invés de semana, porque aqui ele está mostrando, ó, junho, junho no dia 12, né? Depois dia 19, depois 26, tudo. Então ele está trabalhando com uma escala semanal. Eu troquei aqui a minha escala para quarter, para semestre. E na verdade eu troquei essa escala para quarter, né, para trimestre, porque meus projetos eram projetos grandes. Aí vai depender muito do tamanho do teu projeto. Se o seu projeto for menor, você troca a escala, deixa um pouquinho menor. Se o projeto for maior, você troca para uma escala maior. Então você vai ter que ir fazendo essas alterações aqui, tá? E por fim, a última coisa que eu fiz foi pegar aqui as cores e trocar a cor também. Aqui é no Task Settings. Aí eu coloquei uma cor aqui da minha preferência, mas aí tanto faz, né? Você pode trocar aqui a cor da sua preferência, tá? E depois você também tem a opção de trocar também a cor dos milestones, né? Porque aqui os milestones ele vai ficando verde, ó. Aí se você quiser você pode trocar a cor aqui. E aqui infelizmente eu não encontrei uma maneira de trocar isso daqui de forma automática, sabe? Então você acaba tendo que fazer um trabalho de trocar esses milestones aqui individualmente. Eu não vou fazer aqui porque não faz sentido, né? Mas se você tiver aí a sua visualização, você pode trocar os marcos. Eu procurei, não consegui encontrar uma forma de trocar todos esses valores de uma vez só, né? Numa tacada só. E aqui basicamente a gente teria então o nosso Gantt chart, né? O nosso Gantt chart estaria mostrando aqui pra gente a informação dos projetos. Então eu tenho aqui o projeto, os marcos, onde eles vão acontecer. Eu passo o mouse, eu consigo saber que marco que é. Por exemplo, aqui é a estrutura, aqui é a alvenaria, aqui é o contramarco, aqui é a instalação elétrica e aqui a instalação hidráulica. E se eu quiser eu posso expandir e aí eu consigo ver exatamente no tempo quando cada um deles acontece. A estrutura, a alvenaria, o contramarco, a instalação hidráulica e a instalação elétrica, tá bom? Uma outra coisa que eu fiz também foi poder popular essas informações aqui. Como a gente pode ver, eu trouxe aqui informações do nível projeto, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui o Project Finish Date, Project Name, Project Owner Name e o Project Start Date. Então eu consigo saber qual é o projeto, o gerente, o início e o término. Mas digamos que eu queira saber, além disso, para cada um dos projetos, qual é a data de cada um dos marcos, tá? Então como é que eu posso fazer para trabalhar nessa questão? Bom, para fazer isso eu vou voltar no modelo de dados. E aqui no modelo de dados, o que acontece? Esse tasks aqui que a gente tem, ele é um item só, né? Então, ele vai mostrar todos os marcos pra gente. O que eu vou fazer é duplicar esse tasks e vou criar uma tabela separada, perdão, para cada um dos marcos que a gente tiver, para cada um dos key milestones que a gente tiver. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou duplicar a tabela de tasks. Aí eu vou criar uma tabela aqui, vou renomear ela para estrutura. E aqui no filtro, onde eu estou filtrando todos os key milestones, né? Eu vou falar, não, eu não quero todos os key milestones. Na verdade, eu quero key milestone que for de estrutura. Então, eu vou alterar o filtro e vou falar para ele estrutura. Então, ele vai filtrar todos os key milestones. E aqui não pode ser diferente. Tem que ser igual, perdão. Aqui, ó, igual a estrutura. Então, todos os key milestones de estrutura. Depois eu vou duplicar esse cara. O próximo é a alvenaria. Aí eu vou trocar o filtro aqui. E vou falar todos os marcos, os key milestones que forem de alvenaria. E assim vou seguir, tá? Então, tudo que é alvenaria. Depois tudo que é contramarco. Troco aqui também. Só tô meio rouco hoje, me perdoem. Contramarco. E vamos fazer os últimos dois aqui, né? Instalação elétrica. A gente troca o filtro. Instalação elétrica. E instalação hidráulica. Então agora o que a gente está fazendo, de fato, é criando
tabelas auxiliares, que são tabelas que vão focar apenas em cada um dos tipos de marcos, em cada um dos tipos de milestones. Pera aí, pessoal. Essa semana eu tô bem rouco. Para cada um dos tipos de marcos ou para cada um dos tipos de milestones que a gente tem no cronograma. Então são essas tabelas auxiliares. Uma vez que a gente criou isso aqui, eu vou dar um close and apply. Daí ele vai carregar, né, para o meu modelo de dados aqui dentro do Power BI. E quando ele terminar de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que existe o relacionamento de todos esses caras com a minha tabela de projetos. Então ele possui aqui o relacionamento com tasks, mas ele vai ter que possuir um relacionamento com cada uma das tabelas adicionais que a gente criou aqui, ó. Então se a gente pegar nossas tabelas adicionais aqui, cada uma delas precisa ter o seu próprio relacionamento com a minha tabela central, né, que é a minha tabela de projetos. Então projetos conversa com tasks, conversa com alvenaria, com contramarco, com estrutura, instalação elétrica, instalação hidráulica. Aí para eu poder popular a minha tabela aqui embaixo, basta que eu vá em cada uma das tabelas e jogue ela. Então, por exemplo, o primeiro item é a estrutura. Então eu vou vir aqui e vou pegar a data de término da estrutura, vou trazer para cá. Aí vou tirar de hierarquia, né? Vou deixar como data de término, vou formatar essa data aqui, bonitinho, do jeito que eu preferir. Eu gosto de usar esse modelo aqui. E aí, ao invés de ficar como task finish date, esse cara, eu vou chamá-lo aqui, vou renomear e vou chamar de estrutura. Né? Então, a gente já tem aqui a data da estrutura para esse cronograma. E assim vai. Depois eu vou pegar aqui a alvenaria, vou trazer para cá, vou trocar, formato a data, do jeito que for melhor, e aí eu renomeio esse cara aqui para que ele seja alvenaria. Então, dessa maneira, a gente pode pegar informações que existem num contexto de tarefas e trazer essas informações para um contexto de projeto, basicamente permitindo que as pessoas tenham visibilidade com relação a todos os elementos que fazem parte do projeto e tendo visibilidade sobre as informações mais importantes, ou seja, para o projeto X, quando que vai acontecer a estrutura, quando que vai acontecer a alvenaria, quando que vai acontecer o contramarco, quando que vai acontecer a instalação elétrica, quando que vai acontecer a instalação hidráulica. Legal? Pessoal, era isso que eu queria trazer hoje, a gente criar um relatório aqui de Key Milestones, Key Marcos, né, marcos principais. Essa é, como eu falei, uma situação muito comum nas organizações e eu espero que se a sua organização utiliza esse tipo de informação ou tem necessidade de ter visibilidade desse tipo de informação, esse vídeo seja útil para você. Se vocês ainda não tinham utilizado isso, também talvez faça sentido passar a utilizar. Me deixa aqui nos comentários se você já tem essa necessidade, se você identificou aí uma nova oportunidade para melhorar os dashboards, os relatórios, os painéis que são apresentados dentro da sua organização, tá? E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, isso é importante, fortalece aqui a nossa comunidade, ajuda a levar a mensagem para mais pessoas. Eu vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.